Eu quero falar com vocês sobre o desânimo. E eu vou orar antes. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Ministra a tua graça e a tua unção, tua bênção sobre a nossa vida. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga esclarecimento à luz da tua palavra em relação a este tema que iremos ouvir agora. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém. Gente, tá com Bíblia aí? Então vamos lá. Um versículo como base aqui, eu vou deixar para vocês, João 16:33. João 16:33. É um texto bem conhecido, eu vou ler aqui, você já vai identificar. Diz assim, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Anote esse texto. Então vamos conversar, gente. Vamos lá. Deixa eu perguntar a você aqui. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta para a gente refletir. Você já se sentiu desanimado alguma vez? Já? Quantas vezes? Vou fazer outra pergunta. O desânimo já fez você desistir de algo? O que é que te desanima? O que é que traz desânimo para você? Indefinições? Falta de mudança? A política desanima? Os políticos? As pressões da vida? A falta de um objetivo claro? O que desanima você? Mas o que nós devemos fazer nessa hora? Deixa eu dizer para vocês que o ânimo é um atributo da alma. É aquilo que dá disposição para a vida. É o agente ativador da vida. O ânimo é algo importante, meus amigos. É algo importante para o nosso viver, porque se você não tiver ânimo, você não tem graça de viver. Você não tem disposição de continuar, de projetar, de sonhar, de conquistar. Mas antes da gente falar sobre o ânimo, nós vamos ver aqui o que é que causa o contrário do ânimo, que é o desânimo. É isso que a gente vai pensar. E eu queria tratar essa mensagem aqui, essa conversa nossa, abordando 4 aspectos importantes. O que é que eu vou falar? Eu anotei aqui, ó. São 4 aspectos. O que é que produz o desânimo? Eu vou falar sobre isso. O que produz o desânimo? Qual é o resultado do desânimo? Vou falar sobre isso. Segunda coisa. Terceiro, você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Quarto, qual é o resultado de uma pessoa que tem ânimo na vida? Tá? Então, essas 4 perguntinhas eu vou trabalhar em cima. Primeiro, o que pode produzir o desânimo? Segundo, qual é o resultado do desânimo? Terceiro, você quer ser uma pessoa de bom ânimo? E o quarto, qual é o resultado de uma pessoa que tem ânimo na vida? Tá? Então vamos pensar em cima dessas 4 perguntas. Então vamos lá na primeira pergunta. O que é que pode produzir o desânimo? O que é que pode produzir o desânimo? Eu vou dar algumas ideias aqui. Por exemplo, o que pode produzir o desânimo? Uma comunicação negativa. O poder da comunicação negativa. Por exemplo, uma palavra má, uma palavra ruim, uma palavra perversa, uma palavra pessimista, uma palavra que fere, que machuca, pode levar alguém ao desânimo. Vou dar exemplo nas Escrituras. A gente vê lá em 1 Reis, capítulo 18 e 19, depois você leia. Você vê Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. O Deus que respondesse com fogo aquele sacrifício seria o Deus verdadeiro. Lembra dessa história? E aí, através de uma oração, diz a Bíblia que o fogo desce dos céus e todos ali reconheceram e disseram: só o Senhor é Deus. Elias estava no auge do seu ministério. Então, Jezabel, que era a mulher do rei, ela mandou um recadinho para Elias, dizendo: ó, vou arrancar sua cabeça fora, você vai morrer, Elias. Esse foi o recado que ele recebeu. Quando Elias recebeu essa notícia, ele perdeu o ânimo.
E a Bíblia diz que ele foi para debaixo de uma árvore, foi para o deserto, debaixo de uma árvore, e pediu para morrer. Então, a comunicação negativa, uma mensagem ruim, promove e provoca desânimo. Você vê, por exemplo, também lá em 1 Samuel, no capítulo 17, Golias, ele desafiava os exércitos de Israel. E ele dizia: tem homem aí? Dá-me um homem. Tem homem aí? E quando os soldados de Israel ouviram aquilo, a Bíblia diz que eles temeram. Ou seja, eles desanimaram. Então, gente, o poder da comunicação negativa traz desânimo. Por isso, cuidado com o que falam com você. Tome muito cuidado. Preste muita atenção para você não deixar uma comunicação má, uma comunicação ruim, tirar o ânimo da sua vida. Tome muito cuidado com isso. Tá certo, gente? Olha, o que é que pode produzir o desânimo? Outra coisa, uma outra ideia aqui. É a maneira como você encara as adversidades, os problemas, as lutas. Porque a questão não são os problemas que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os problemas. A Bíblia diz lá em Provérbios 24, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, se você está enfrentando uma luta e fica dizendo o tempo todo, não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não vai alcançar, se você se entrega na luta, o desânimo vai tomar conta da sua vida e você vai ser derrotado. Mas presta atenção, eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não é isso. Tem até gente que pensa que confunde fé com pensamento positivo. Não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando sobre a maneira como você encara os problemas. A importância, nós vamos falar isso mais para frente, mas tenha fé. E fé não é pensamento positivo. Fé, inclusive, fé não é vencer. Fé não é você transformar o impossível em possível. Não é isso que é fé. Porque muitas coisas na vida serão impossíveis e continuarão sendo impossíveis, né? E foi assim nas Escrituras. Determinadas situações na Bíblia que a morte não teve jeito, aconteceu. A doença pegou, não teve como, foi impossível. Por isso que fé não é pensamento positivo. Eu vou repetir 7 vezes, eu sou vencedor, e aí vai acontecer. Não, isso não tem nada a ver. Isso é pensamento positivo. Fé não é vencer, fé é continuar. Fé é continuar. Continuar o quê? Tentando, lutando, batalhando e sempre crendo que o Senhor está conosco todos os dias. Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Isso é fé. Quer ver outra coisa? O que é que pode produzir o desânimo? Olha só, uma outra ideia. As lutas da vida, as terríveis, fortes lutas que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que nós podíamos suportar, disse ele. De modo tal que até da vida desesperamos. Paulo chega a se desesperar da vida diante das lutas. E mais à frente, quando ele estava na Macedônia, ele disse assim: porque mesmo quando nós chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso. A gente não conseguiu descansar, a gente não teve repouso. Antes, em tudo nós fomos atribulados. Ele diz: por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Então Paulo estava desanimado pelas terríveis lutas da vida. E ele foi consolado com a vinda de Tito. Então esse é um aspecto importante. O que é que pode produzir desânimo? As lutas que a gente enfrenta. Olha uma outra ideia também. O que é que produz desânimo? O que é que pode produzir desânimo? As questões patológicas e biológicas. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu falei sobre isso um pouquinho lá, no tema de depressão, no sábado. Muitas pessoas pensam que por estarem desanimados, isso tem a ver com questões espirituais. E nem sempre.
Nem sempre, meus irmãos. Às vezes, uma doença, uma deficiência no organismo, a química, pode ser uma química no cérebro ou do organismo, às vezes uma questão hormonal, às vezes uma baixa taxa hormonal. E tudo isso, todas essas questões podem levar, sim, a pessoa ao desânimo. Então nem sempre é espiritual, tem a ver com o interno, com dentro, com a questão interna do nosso corpo, né? Como eu disse, uma deficiência do organismo, uma química do cérebro, enfim, uma questão hormonal, isso pode promover desânimo. E o que é necessário? Necessário não só acompanhamento espiritual, mas também um tratamento. O uso de medicamentos e tudo isso, as vitaminas, né, que os médicos receitam, isso tudo é importante, ter um acompanhamento médico. Então, questões biológicas e patológicas, elas podem produzir desânimo. Quer ver outra coisa que pode produzir um desânimo? A ação de Satanás. A ação do diabo. Paulo disse assim em Efésios capítulo 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, o diabo quer minar o teu ânimo. Ele quer minar a tua fé. Ele quer que você ande prostrado, de cabeça baixa. Ele quer trazer derrota. O diabo tem uma missão. E você sabe qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Ele não está brincando de ser capeta, ele é o próprio capeta. Ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, muitas vezes, a ação de Satanás, ela produz na gente desânimo. Mas louvado seja o Senhor, né, meus irmãos, que a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E a gente pode declarar pela fé que o diabo já está derrotado na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, nas nossas finanças, no nosso ministério. Ele está derrotado. Quer ver outra coisa que pode produzir um desânimo também? É uma visão equivocada da vida, uma visão errada da vida. Jesus disse algo interessante. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tem gente que só vê desastre, só vê prejuízo, só vê desgraça, só vê doença, só vê coisa negativa, só vê coisa ruim. Essas pessoas, por vezes, se colocam de vítimas e acham que só elas têm problemas na vida. Você conhece gente assim? Você é assim? Entenda o seguinte: todos nós temos lutas. Todos nós temos problemas, dificuldades. Quem não? Quem não tem problemas e dificuldades? Quem é que não enfrenta a adversidade? Existem milhões de pessoas que sofrem mais do que nós. E é isso que a gente precisa entender. Cuidado, pois a pessoa que vive dizendo que tudo é ruim e que ninguém presta, no fundo, ele que é ruim não presta. Isso acontece porque essa pessoa se vê mal. Ela se enxerga mal. Então tudo que ela vê também é mal. Isso que eu estou falando, isso é psicológico, é científico. Agora, vamos para uma segunda pergunta aqui. Eu falei sobre o que pode produzir o desânimo. E aí eu apontei algumas coisas aqui para vocês. A segunda pergunta para a gente pensar. Vamos lá. Qual é o resultado do desânimo? Qual é o resultado? Vou deixar algumas ideias com vocês também. Por exemplo, o desejo de morrer. Esse é um resultado. A gente vê Israel no deserto. Né? Você vê lá em Êxodo, no capítulo 14, disseram para Moisés, o povo falou com Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Quer dizer, você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Desejo de morrer. Elias, outro exemplo, né? 1 Reis 19, ele foi ao deserto e
depois ele sentou debaixo de uma árvore e ele pediu para si a morte. Quando ele sofre a ameaça de Jezabel, né, dizendo a Jezabel, como eu já mencionei para vocês aqui, Jezabel disse, olha, eu vou matar você. Você não vai viver, Elias, eu vou te matar. E aí ele fugiu para o deserto, foi se proteger, e ele senta debaixo de uma árvore e ele pede para si a morte. Ele diz lá em 1 Reis 19, ele diz, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Você vê, o desanimado tem o desejo de morrer, ele perde a graça da vida, ele entra em depressão. O desejo de morrer é um dos sintomas da depressão. Eu já falei sobre isso no outro tema. Vamos lá, qual é o resultado do desânimo? Outra ideia para vocês. É a perda de sonhos, de objetivos, de ideais. Esse é o resultado do desânimo. Israel, meus irmãos, não estava no deserto para morar no deserto. Quando eles saíram lá da escravidão no Egito, eles foram ao deserto. Mas ali não era o lugar onde eles iriam morar, era apenas de passagem. Havia um projeto, um ideal, né, e objetivo para Israel, que era de chegar até a terra prometida, a terra de Canaã. Mas na hora da dificuldade, o que aconteceu? O desânimo tomou conta daquele povo. E então eles desejaram a morte, como eu mencionei para vocês. Eles perderam o objetivo. Eles esqueceram que o deserto não era um lugar definitivo. O deserto era um lugar apenas de passagem. E o desânimo pode fazer você perder a visão. O desânimo pode fazer você perder os sonhos da sua vida. Preste atenção, tome cuidado com isso. Qual é o resultado do desânimo? Outra ideia. Paralisa totalmente a sua caminhada. O desânimo paralisa a sua caminhada, a sua trajetória. Veja, Elias, ele ficou deitado debaixo de uma árvore. Israel ficou parado diante do rio Jordão. E o desânimo neutraliza o teu potencial, neutraliza o teu talento. Você fica amarrado, você fica preso, você não consegue olhar para frente, você não consegue avançar. Vamos para uma outra ideia. Qual é o resultado do desânimo? Passa a ser marcado pelo medo. Quando Israel sai do Egito em direção à Terra Prometida, Israel soube que o exército de Faraó se aproximava. E aí a Bíblia diz, lá em Êxodo 14, que eles ficaram com muito medo. O medo passa a ser a marca da pessoa que perde o ânimo. Vocês estão me acompanhando aqui, gente? Ou travou? Tá tudo ok? Para mim deu uma pequena travadinha aqui. Tudo ok? Voltou? Oi, voltou? Boa, então vamos lá. Como eu disse para vocês, o medo passa a ser a marca da pessoa que perde o ânimo. E olha, o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Paulo disse isso. Paulo falou a Timóteo: Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e de moderação. Outra ideia para vocês. Outra ideia. Qual é o resultado do desânimo? Agora, a pessoa anda para trás. Anda para trás. Israel estava a um rio da terra prometida. Estava a um passo da vitória, a um passo da bênção. Mas eles diziam: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Estavam próximos, era um rio. Mas eles queriam um líder e voltar ao Egito. Israel estava a um passo da realização do sonho. E eles queriam voltar atrás. Olha, é isso que o desânimo quer fazer com você. Que você volte atrás, que você recue, que você abandone os teus sonhos, os teus projetos, que você deixe de lado os teus ideais, que você abandone o trabalho. A vida do desanimado anda para trás. Quer ver outra coisa? Qual é o resultado do desânimo? Outra ideia. Surge agora o complexo de inferioridade. Surge complexo de inferioridade. Em Israel, quando eles foram fazer um relatório sobre a Terra Prometida,
Eles disseram o seguinte: olha, nós vimos ali gigantes, né, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja, em outras palavras aqui, meus irmãos, eles diziam que eles não eram nada, que eles não eram ninguém, que eles eram pequenos, insignificantes, que eles eram miseráveis. É um complexo de inferioridade. Ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Eu não presto para nada mesmo, eu não sirvo para nada, né? Eu sou um insignificante, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, sejamos valentes, porque nós não somos qualquer um, nós somos a coroa da criação de Deus. Você é imprescindível para Deus, Deus ama você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, a palavra de Deus é por nós, o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não haverá gigante que poderá nos deter. Creia nisso. Olha uma outra ideia aqui para vocês. Qual é o resultado do desânimo? É a perda do equilíbrio emocional. A pessoa desanimada, ela perde o equilíbrio emocional. A Bíblia diz que o povo de Israel, a Bíblia fala sobre o povo de Israel, lá em Números 14, que toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou a noite toda. Veja bem, o povo chorou a noite toda. Choro constante é sinônimo de depressão, é sintoma de depressão. Choro constante é uma angústia profunda, é sinal de um desequilíbrio emocional. A pessoa desanimada, ela vive se lastimando, ela vive reclamando, ela vive murmurando, ela vive chorando, amuada e de cabeça baixa. Ocorre então a perda do equilíbrio emocional. Vamos para a terceira pergunta aqui. Eu falei já o que pode produzir o desânimo. Eu falei qual é o resultado do desânimo. E agora uma pergunta importante. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Você quer ser? A pessoa de bom ânimo é uma pessoa preparada para a vida. A pessoa de bom ânimo, ela é preparada para encarar os embates da vida. A pessoa de bom ânimo, essa pessoa preparada para continuar a vida ativa. Você quer ser assim? Hein? Então eu vou te dar algumas ideias também. Se você quer ser assim, primeiro, tenha fé. Creia. Creia, tenha fé. A fé é um elemento ativador do ânimo. Veja, a mulher de fluxo de sangue, história do Novo Testamento que você conhece, fraca, debilitada, ela já havia gastado tudo que ela tinha e só ia de mal a pior, mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, diz o texto. Essa mulher foi curada e Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te salvou. Tenha fé. A fé fez com que uma mulher doente e debilitada se levantasse de onde ela estava, do lugar que ela estava, fosse por detrás da multidão, levou ali empurrões e uma série de coisas, e até que ela conseguiu tocar. Ela chegou e tocou em Jesus, e quando ela toca em Jesus, ela é curada. Tenha fé. A fé vai renovar as tuas forças, a fé vai produzir ânimo em você. A tribulação está grande? Está difícil, os dias que nós estamos vivendo com esse Covid-19, essa parada geral no mundo, está difícil para você? Está complicado? Creia, creia, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Vê que a Bíblia não fala poucas são as aflições, a Bíblia diz que são muitas aflições. Muitas aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, não de algumas, é de todas, diz a palavra no Salmo 34, 19. Então, creia que o Senhor vai te livrar dessa situação que você está vivendo, e você vai sair vitorioso nessa situação. Creia no que Paulo disse, lá em Romanos 8, ele disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Creia. A fé produz ânimo. A pessoa que tem fé prossegue. A pessoa que tem fé, ela consegue tirar forças da onde ela não tem. A fé em Deus produz ânimo.
Guarde isso no seu coração. A fé em Deus produz ânimo. Uma outra ideia. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Outra ideia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em Antioquia, o apóstolo Paulo ele havia sido caluniado, difamado, injustiçado, ele foi rejeitado, ele foi jogado para fora da cidade. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, lá em Atos 13. Eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí depois eles foram para Icônio, e havia ali uma cilada para matar Paulo. Mas ele foi esperto e conseguiu fugir. E aí Paulo ele foi para a cidade de Listra. A coisa melhorou? Não. Só piorou. Porque ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, foi jogado para fora da cidade. Paulo poderia ter desistido naquele momento. Ele poderia ter simplesmente abandonado tudo, mas ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E logo após, a Bíblia diz que, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, Paulo fez isso. Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, diz o texto lá de Atos. E ainda depois Paulo disse: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer e o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Só paulada para ele. O Espírito Santo havia revelado a Paulo que ele enfrentaria muitas lutas, muitas tribulações, mas mesmo assim, ele estava cheio de ânimo, cheio da presença de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença no meio das lutas e quando você estiver desanimado, quando bater a sua porta o desânimo. Esteja cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Que é o próximo aspecto importante aqui que eu quero falar com vocês. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Seja cheio da palavra. Tenha a palavra de Deus no seu coração. A palavra ela é viva. Salmo 119, versículo 116 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Gente, a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus é alimento. Ela vivifica. O escritor aos Hebreus, um texto muito conhecido nosso, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, diz o texto, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. O Espírito Santo, ele te renova. Você recebe forças, recebe ânimo. Por isso, aproveite esses dias que você está na sua casa. Aproveite para ler a palavra, para ser abastecido da palavra, porque a palavra vivifica. Ela vai produzir ânimo. E é por isso que o diabo, ele quer tirar a palavra de Deus da sua vida. O diabo quer tirar a palavra de Deus da igreja, da tua casa. Quer tirar. Satanás, por que ele quer fazer isso? Porque ele conhece o poder da palavra. Ele conhece tanto a palavra que ele tentou derrubar Jesus na tentação no deserto usando o quê? Usando a palavra. Então o diabo conhece a palavra. Conhece melhor que eu e você. E a Bíblia diz que ele crê também e estremece. Né? Então ele conhece. Ele é mais crente do que muito crente. Ele conhece a palavra. Tanto é que ele tentou destruir e derrubar Jesus usando a própria palavra. Olha, meus irmãos, é a palavra de Deus que vai trazer ânimo para a sua vida. É a palavra. Valorize a palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Ore em cima da palavra. Porque ela vai produzir fé no seu coração. Amém? Olha só, outra ideia aqui. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Uma outra ideia. Tenha a vida voltada para as coisas de Deus. Você tem a sua vida voltada para as coisas de Deus?
Deixa eu ler um texto aqui de 2 Coríntios 4:16. Paulo disse assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo estava dizendo: ainda que meu corpo sofra danos, impacto, por dentro eu estou cheio de ânimo. Isso que Paulo está dizendo. Paulo dizia que a tribulação dele era leve, era momentânea. E olha, vou dizer para você o que ele enfrentou. Algumas coisas que Paulo viveu. Ele foi apedrejado. 3 vezes ele tomou varadas. Foi preso injustamente. Teve a sua roupa tirada em praça pública. Ficou pelado em praça pública. Tomou dos judeus 5 quarentenas menos uma. Veja, a lei permitia dar apenas 40 chibatadas. Então o que eles faziam? Eles davam 39 para darem mais chibatadas. Então Paulo, fazendo uma continha aqui, Paulo recebeu 196 chibatadas. Os chicotes, para vocês terem ideia, tinham ossos de animais e couro. Quando batia um chicote, arrancava pedaço de carne. Batia em alguém, arrancava a carne da pessoa. Então você imagina a dor. Olha o que Paulo chama de tribulação leve. Então, eu vou dar uma ideia para vocês aqui, numa pesquisa que eu fiz. Olha o que as chibatadas produziam nas pessoas. 12 chibatadas produzia dores terríveis. 24 chibatadas eram dores igual a chumbo derretido colocado numa ferida aberta. 36 chibatadas, a pessoa perdia o controle do aparelho digestivo e ela passava a urinar. Isso, de tanta dor. 79 chibatadas tinha sequelas neurológicas para o resto da vida. E acima de 3 quarentenas menos uma, era a morte na certa. E com tudo isso que Paulo passou, gente, mesmo assim ele está dizendo, ele disse que era leve e momentânea a tribulação. Agora, diante disso que eu te mostrei a respeito de Paulo, do que você está reclamando? Do que a gente anda reclamando, pessoal? Paulo só pôde dizer isso porque ele era um homem voltado para as coisas de Deus. Por isso que eu falei aqui para vocês, né? Essa é a nossa pergunta. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Esteja com a sua vida voltada para as coisas de Deus. Paulo tinha a sua vida voltada para as coisas de Deus porque ele orava, ele buscava a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele jejuava, ele servia a Deus. Era assim a vida de Paulo. E por isso ele tinha ânimo para encarar a luta, para encarar a adversidade e não sucumbir diante dela. Então tenha a sua vida voltada para as coisas de Deus. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Tenha a sua vida voltada para as coisas de Deus. Olha um outro aspecto, uma outra ideia para compartilhar com vocês. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Pense, traga à sua memória coisas boas. Traga à sua memória o bem que o Senhor tem feito a você, se você quer ser uma pessoa de bom ânimo. O texto conhecido, de Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória todos os dias aquilo que pode trazer esperança. Você já tentou contar quantas bênçãos Deus tem concedido a você? Você consegue contar as bênçãos? O salmista disse que não, no Salmo 40, versículo 5. Ele dizia: são muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado. E eu quisera anunciar e deles falar, mas são mais do que se pode contar, disse Davi. São mais do que se pode contar. Então, pense em coisas boas, traga à sua mente o bem que Deus tem feito a você. Né? O apóstolo Paulo, texto muito conhecido lá de Filipenses 4:8, Paulo diz que tudo que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem.
Tenha pensamentos bons. Estou dizendo isso porque tem muita gente que só coloca coisas ruins na cabeça. Sonhos ruins. Tem gente que eu converso e sempre está sonhando ruim. Né? É medo o tempo todo. É só lembranças ruins do passado. Pressentimentos ruins. Não vai dar certo, estou pressentindo que isso vai dar errado. É o tempo todo assim. Coloque coisas boas na sua cabeça. Porque isso vai animar você. Certo, gente? Outro aspecto, você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Uma outra ideia aqui. Procure ter uma visão melhor, mais otimista da vida. Jesus disse, lembra do texto que eu citei? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, é a maneira como você vê a vida. Você precisa ter uma visão mais otimista da vida. Ver coisas boas. Agora, eu não estou dizendo para você viver como um todo, um bobinho, viver de fantasias, viver na Disneylândia. Não é isso. É tudo coloridinho, tudo redondinho, tudo certinho, o mundo caindo aos pedaços e você, não, tá tudo lindo, maravilhoso, não é isso que eu estou dizendo. Nós sabemos que a vida é complicada. O viver não é fácil. Viver é difícil. E Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Estou falando de um outro lado dessa moeda. Por outro lado, pare de só ver desastre. Tem desastre? Sim que tem, a gente sabe. Tem desgraça? Sim. A gente sabe tudo isso, mas pare de ver essas coisas o tempo todo. Procure dizer o seguinte. Diga assim, eu sei que a luta está sendo difícil, está sendo grande, eu sei. Eu vivo neste mundo, estou com meu pé aqui no chão. Né? É o pé no chão, coração em Deus e pé no chão. Esse é o evangelho que eu acredito. Coração em Deus e o pé no chão. Eu sei que a luta é grande, é o pé no chão. Mas Deus está me protegendo, porque em breve a minha vitória vai chegar. É o coração em Deus. Tá difícil, tá complicado, pé no chão. Mas Deus vai abrir uma porta para mim. É o meu coração em Deus. Tá complicado, estou vivendo uma crise violenta na minha vida. É o pé no chão. Mas o milagre vai chegar na minha vida. É o coração em Deus. A bênção de Deus vai chegar. Então, tenha uma boa visão da vida. Muitos que às vezes não são crentes, por vezes são mais otimistas do que muitos chamados crentes. Eles dizem, né? Gente que não é crente, às vezes você vê e fala, não, eu vou lutar, eu vou avançar, eu vou para cima, eu vou conquistar. E por outro lado, existem muitos crentes pessimistas que ficam dizendo, seja o que Deus quiser. Se não deu, é porque Deus não quis. Então, deixa para lá. Uma pessoa de bom ânimo, quando ela recebe o impacto de uma palavra negativa, uma mensagem negativa, ela transforma aquilo como força motivadora. A pessoa que tem uma boa visão da vida pode até não chegar onde ela gostaria, mas ela vai chegar em algum lugar, você pode ter certeza. Quem não vê nada não chega a lugar nenhum. Se você não vê nada, você não vai chegar a lugar algum. Então, tenha uma visão mais otimista da vida. Pode ser? Outro aspecto interessante que eu vou deixar para vocês. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Tenha sempre palavras de encorajamento. Tenha sempre palavras de encorajamento. Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 1. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me alegrou, me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo aqui estava dizendo que Onesíforo era uma pessoa alegre. Quando Paulo estava mal, estava triste, abatido, Onesíforo chegava e alegrava Paulo com piadas, com histórias, estimulava ele a caminhar adiante. As palavras boas de Onesíforo ajudaram a Paulo. É assim que você pode ajudar alguém que está desanimado, com palavras boas. Jesus fez o mesmo. Jesus fez o mesmo, por exemplo, com o paralítico de Cafarnaum. Quando ele disse, tem bom ânimo. Jesus fez o mesmo com Jairo, quando a sua filha estava morta. Jesus disse, não temas, crê somente. Jesus fez o mesmo com os discípulos no meio de uma grande tempestade. Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Palavras de encorajamento. E para nós, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, não temam, tenham bom ânimo, eu venci o mundo,
eu posso também te ajudar. O Senhor quer nos ajudar. Palavra de encorajamento. Há muitos crentes que ficam amaldiçoando os filhos. Cuidado com isso. Quando você diz para o seu filho, você é burro, você não presta, você é um palhaço, um retardado, um derrotado, você é um fracassado, o seu destino mesmo é de fracasso e derrota. Cuidado com isso, porque nós não fomos chamados para isso, para amaldiçoar através das nossas palavras. Nós somos chamados para abençoar. Abençoar, sabe o que é que significa? Falar bem de. Abençoar significa liberar para prosperar. Então, eu até convido você a fazer um exercício hoje, ainda hoje. Você que está próximo de alguém agora, ou vai se encontrar com alguém daqui a pouco, você dar uma palavra boa para essa pessoa. Você encontra e fala assim, olha, eu queria dizer para você que Deus vai te abençoar. Quero dizer para você que Deus vai te prosperar. Eu quero dizer para você que Deus vai abrir uma porta para você. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, meu marido, esposa, Deus tem vitória para a sua família. Deus tem vitória lá no seu trabalho. Dê uma palavra boa para alguém que está precisando. Pode ser? E eu quero encerrar essa mensagem. Falando da quarta pergunta. Lembra que eu falei de 4 aspectos sobre o desânimo. O que pode produzir o desânimo? Qual é o resultado do desânimo? Você quer ser uma pessoa de bom ânimo? E por último, qual é o resultado de uma pessoa que tem ânimo na vida? Qual é o resultado? Vou dizer para você qual é o resultado. Essa pessoa tem uma vida cheia de energia, disposição, coragem, persistência, intrepidez, força de vontade. Essa pessoa tem uma vida de movimento, ela não fica parada, não fica prostrada, chorando, se lamentando, murmurando. Essa pessoa tem uma vida de entusiasmo. Entusiasmo vem do grego entheos, que significa em Deus. Quando nós estamos em Deus, nós somos entusiasmados, gente. Então essa pessoa, ela tem uma vida de entusiasmo, uma vida que vibra, que faz acontecer na adversidade. Uma vida inspirada, que inspira a outros também. Essa pessoa tem uma vida cheia de alegria e não de murmuração. Ela sempre está dizendo, não, está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para transformar essa situação. Ah, está difícil, está complicado, mas eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará. Assim, queridos, é assim. É uma vida para cima, cheia de alegria. Sabe qual que é o resultado de uma pessoa que tem ânimo na vida? Essa pessoa tem uma vida cheia de esperança, que é uma confiante perseverança no futuro. Ou seja, está ruim hoje? Sim, mas eu posso crer no amanhã. Porque no amanhã o Senhor tem preparado coisas boas para mim. Porque a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, o amanhã, e uma esperança, para nos dar a vitória. E que seja assim, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, gente? Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos nesta manhã, pedindo que a Tua graça, o Teu favor, acompanhe a vida deles. Muitos aqui estão desanimados pelas dificuldades da vida, pelos problemas familiares, pelo desemprego, por uma crise financeira. Enfim, são tantos problemas que às vezes têm abatido os meus irmãos e eles estão desanimados. Eu quero orar por estas pessoas que se encontram assim, pedindo que o Teu favor, a Tua graça venha diretamente na vida deles nesta manhã. Que eles sejam consolados, que eles sejam levantados, que eles sejam restaurados nesta manhã em nome de Jesus. Que eles sejam pessoas de bom ânimo, que eles tragam à mente, à memória deles as coisas boas, o bem que o Senhor tem feito à vida deles. Não permita, Senhor, que o desânimo abata esses meus irmãos, traga depressão, qualquer outro mal. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde emocional para os meus irmãos, que eles recebam nesta manhã saúde. Jesus Cristo te dá saúde.
Jesus Cristo te dá saúde agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, agradecido por aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Louvado seja o teu nome. Amém, amém e amém. Amém, amigos? Espero que tenha sido bênção essa palavra de hoje no seu coração. E esse tema vai ficar aqui registrado por 24 horas, tá bom? Para você compartilhar com outras pessoas também que querem assistir e precisam ouvir essa mensagem. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Convide pessoas para participar dessa live, tá bom? Quero desejar para você um bom dia, um beijão para vocês, graça e paz. Tenha um dia cheio de ânimo na presença do Senhor. Beijão, Deus abençoe vocês. Tchau, queridos. Tchau, tchau.